Boa noite a todos. Já estamos no epílogo do nosso estudo de há quase 3 anos e meio. Capítulo 49 é um capítulo fundamental para os judeus, mas também para os cristãos. Vocês já sabem por quê. É uma espécie de testamento espiritual, porque na bênção de Jacó a cada um dos seus filhos, nós temos delineadas, de certa forma, as histórias de cada uma das tribos. Algumas vão cair em desgraça, outras vão praticamente desaparecer, outras vão deixar de ser tribos, que é o caso de Levi, pela tarefa que lhe vai ser dada pelo Senhor Deus no tempo de Moisés. E também nós temos aqui já a profecia sobre nosso Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez. É lógico que o livro do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, é o primeiro anúncio, digamos assim, implícito do Evangelho. Os padres da igreja chamam de proto-evangelho. Mas no final do livro do Gênesis, nós temos aqui a bênção que Jacó concede a Judá e a bênção que ele concede a José. Os dois vão se destacar. O mais velho vai perder a primogenitura. Vocês sabem exatamente por quê lá atrás. Ele caiu na tolice de praticar sexo com uma das concubinas de Jacó, o seu pai, Bala. E o seu pai soube. Na hora não tomou nenhuma providência. A providência vai ser agora. Mas fica a pergunta: se o mais velho perdeu o direito de primogenitura, quem acabou ficando com a primogenitura? Teria sido o segundo ou teria sido Judá? Curiosamente, o livro do Gênesis não fala e nenhum outro livro fala. Há uma discussão aí, mas para nós cristãos é irrelevante, porque a tribo que vai se destacar, o rebento de Jessé, de onde viria o Salvador, viria da tribo de Judá. Então, vamos ao capítulo do ocaso da vida de Jacó, quando ele reúne todos os seus filhos, para cada um dirige uma bênção. Alguns chegam a dizer que, do ponto de vista estilístico, esse capítulo 49 é um poema, como queira. De qualquer maneira, é um poema que vai dizer o que vai acontecer com eles, e a gente vai ver em outros livros que tudo aquilo que Jacó afirma aqui, na sua bênção a cada filho, vai acabar se realizando. Versículo 1. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Pronto. Aqui a gente já sabe perfeitamente que não estamos diante de uma bênção qualquer. Lembram-se logo no começo do estudo do Gênesis que a gente viu que no mundo antigo a bênção do pai significa muito, muitíssimo. Negar a bênção significa praticamente condenar o filho. E não pedir a bênção, o cristianismo e o judaísmo nesse sentido, eles remontam a essa época. Uma família cristã cujo filho não pede a bênção ao pai, isso é caso para a Polícia Federal imaginar um filho que não pede a bênção ao pai. Mas é inimaginável que filhos de pais católicos não tenham o costume diário de pedir a bênção ao pai, à mãe, e é inimaginável que uma bênção solicitada seja negada pelo pai e pela mãe, que seria, na mentalidade do Novo Testamento e do Antigo Testamento, uma morte para o filho. Seria como se o pai cortasse o filho, como se cortasse um pedaço do corpo. Então, aqui nós temos teremos bênçãos que não são bênçãos quaisquer, são bênçãos profecias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Aqui é curioso como no versículo 2, ele evoca
dois nomes, o nome, digamos assim, que o seu pai, o velho Isaque, lhe deu, e também o nome que Deus impôs a ele quando ele lutou com o anjo, e ele acabou vencendo. O nome de Jacó foi mudado para Israel, vocês lembram, no episódio de Betel, na luta de Jacó com o anjo. Bem? Então, escutai, Israel, o vosso pai. Filho de Jacó, Jacó e Israel são sinônimos. Versículo 3. Vamos então ao primeiro filho, o filho mais velho. Vamos recordar a etimologia de cada filho, do nome de cada filho. Ruben, ele viu minha aflição. Simeão, significa ele ouviu. Levi, significa ele se unirá. Judá, eu darei glória, ou louvor, que é a mesma coisa. Zabulon, significa ele me honrará. Issacar, aquele que foi tomado em penhor, ou salário. Dan, aquele, Deus fez-me justiça. Gad, significa boa sorte. Azer, significa todos me felicitarão. José, aquele que Deus acrescentou, ou acrescenta. Neftali, significa eu lutei. E o caçula, o ponta de rama, Benjamim, significa filho da direita, ou filho de bom augúrio. Tudo isso também a gente já viu. Então vamos à bênção do primeiro, que na verdade vai ser um corte. Ele vai ser elogiado pelos méritos que Deus concedeu para ele ao longo da vida. Um rapaz impetuoso, violento, atrevido, ousado, e vai ser elogiado pelo pai agora. Só que vai perder o direito de primogenitura. Versículo 3. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder. Versículo 4, continua, transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Então, esse episódio, subiste ao leito do teu pai, ele fez sexo com uma concubina do seu pai. O nome dela, Bala. Esse episódio está em Gênesis 35, 22, não é o momento de nós voltarmos ali. Mas vejam aqui como poeticamente o pai elogia o filho, transbordante como a água. Isso evoca a ideia de quê? A ideia de força. Quando um determinado receptáculo, imaginemos um açude, um lago, enfim, é uma chuva intensa, ou então uma água represada, e ela irrompe, é mais do que um sangramento, é na verdade uma explosão. Então, transbordante de água, volte ao versículo 3, por favor, evoca a ideia de força. Todos vocês lembram que Ruben foi um dos que instigaram os seus irmãos a sentirem raiva, inveja, ódio, nós diríamos, do seu irmão caçula, um dos líderes, o mais velho, aquele que tinha todos os poderes dados pelo seu pai, devia ser um líder nato. Vejam, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder. Ele exerceu ao longo de toda a vida, muito provavelmente de forma notável, a tarefa, a missão de ser o irmão mais velho. Notadamente, sobretudo, se considerarmos os últimos anos da vida do pai. Idoso, não pode mais fazer determinadas coisas, e essa incumbência recai, obviamente, sobre o mais velho. Só que todas essas virtudes não foram suficientes para que o pai esquecesse. Então estamos diante de um homem extremamente senil, mas com a memória muito boa. Aliás, todo o capítulo 49 denota que quem está falando é uma pessoa de muito vigor, porque ele vai associando a cada filho determinadas coisas, seja do passado, seja do futuro, e as coisas do futuro, curiosamente não, providencialmente, todas elas acabam acontecendo.
principalmente Judá. Somente a título de informação, Rúben, no tempo de Moisés, 400 anos depois da morte de Jacó, quando o povo sair do Egito e entrar na terra prometida, e Josué, Moisés não vai entrar, é Josué quem vai liderar, e houver a partilha da terra, Rúben vai ficar com uma parte de terra a leste do Mar Morto. Quem já esteve lá sabe que é uma parte inóspita, o deserto de Engadi, enfim, uma parte que não é muito privilegiada, não. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 6, a gente vai ver que esse menino, a tribo que vai proceder dele, vai cair em desgraça. E vai ser uma tribo que praticamente vai desaparecer pelo número exíguo de integrantes. Vamos ver em voz alta a bênção às tribos que Moisés vai dar antes de o povo chegar ao limite da terra prometida, o Monte Nebo, né, que hoje é Jordânia, a bênção que ele vai dar mais ou menos por ali. E vejam que coisa curiosa, passados 430 anos no Egito, quando se imaginava que a tribo do filho mais velho cresceria, decresceu. Vamos ler em voz alta, versículo 6, que Rúben viva e não morra jamais, e não seja reduzido a um punhado de homens. Não é praga do seu pai, não é praga, mas perdeu a primogenitura. Pergunta-se, em 430 anos, o que teria acontecido para que os descendentes de Rúben não vingassem? Ou seja, para que 430 anos depois, a tribo de Rúben fosse reduzida a um punhado de homens? Vai ser um mistério, vai permanecer um mistério. Versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Vamos até o versículo 7, porque é uma profecia muito dura, dirigida a dois irmãos. Parece que os mais violentos, os mais estourados, os mais litigantes, os mais sanguinários de todos os outros. E vocês já sabem por quê, qual foi o episódio que eles lideraram para manifestar um verdadeiro banho de sangue. Então continua: minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associa às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens, e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência, maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Bem, os dois, repito, eles lideraram o ataque contra os siquemitas, na cidade no tempo de Jesus, Sicá, no tempo deles, Siquém. Dina, sua irmã, foi estuprada. Foi apenas um rapaz, mas eles, não satisfeitos, queriam a vingança para além do menino, e mataram não apenas o menino, mas todos da tribo. Um verdadeiro banho de sangue. Não é preciso ler, Gênesis 34, de 25 a 30, e a punição, digamos assim, vai ser a dispersão. Daqui a pouco a gente vai ver. Agora, aqui a gente percebe que Jacó condena a violência. Jacó era um homem pacífico, mas teve uma situação em que ele precisou pegar em armas. Quem lembra? No encontro passado, nós vimos que ele chamou José e disse a José que a terra que ele havia adquirido em Siquém, exatamente a terra lá onde Dina foi estuprada, a terra seria de José. Mas ao dizer a José que ele precisou pegar em armas para readquirir a terra, aqui nós temos uma exceção.
Jacó foi um homem sempre de paz, sempre pacífico. Quem lembra da adolescência dele? Ele costumava mais ficar em casa, não era? Esaú não era o pastor, não ia para o campo, não era? E Jacó ficava em casa, era um homem muito reflexivo. E parece que isso marcou muito o temperamento dele a vida inteira. Mas tem uma exceção, ele precisou pegar em armas. Ele aqui condena a violência dos seus 2 filhos, Simeão e Levi, mas teve um momento, é claro, a gente vai ver agora o versículo, foi por necessidade. Ele não tinha outra alternativa. Parece que a terra que ele comprou foi invadida e ele precisou colocar para correr na marra com as armas quem havia tomado injustamente a terra que lhe pertencia. Dê uma olhada em Gênesis 48, 22. Dou-te a mais que teus irmãos uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. É somente para ilustrar que Jacó repudia a violência desnecessária, a violência exacerbada, a violência grotesca dos seus 2 filhos, mas ele, por motivo de necessidade, precisou pegar em armas. Muito bem, ao dizer que Simeão e Levi serão dispersos em Israel, vamos dar uma olhada em Levi, que antes era uma tribo e depois vai se tornar uma classe sacerdotal. Em Deuteronômio 10, de 8 a 9, Deuteronômio 10, de 8 a 9, foi nesse mesmo tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome o que ela continua fazendo sempre. Por isso Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é o seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Então, a promessa, o desejo de o Senhor Deus tornar os varões de uma determinada tribo exclusivamente dedicados ao templo é bem posterior a Jacó. Quando Jacó abençoou os seus filhos, abençoou como chefes de tribo. Só que Levi, 400 anos depois, a tribo de Levi vai deixar de ter um quinhão. Portanto, quando fizer a distribuição da terra, já com Josué, Levi não vai ter terra, só vai ter algumas cidades. Muito bem. Simeão, idem. Josué 13, a partir de Josué 13, nós temos a divisão da terra prometida, muito tempo depois, por favor, 450 anos depois de Jacó. Então, no capítulo 13, a descrição da Transjordânia, capítulo 14, divisão da Palestina, aí no capítulo 15 começa a parte que vai caber a cada tribo, parte da tribo de Judá, as cidades de Judá, todo o capítulo 15, capítulo 16, a parte de José, entenda-se, Efraim e Manassés, e depois vem, ainda no capítulo 18, aí vem, 19, a parte que vai caber a Simeão, versículos de 1 a 9, então o livro de Josué, parte que vai caber a Simeão. Vejam aí, eu vou dispersar, vou dispersá-los em Jacó, e de espalhá-los em Israel. É curioso que eles não vão ter uma terra limitada, eles vão morar em cidades, aqui, ali e acolá. E Levi vai ficar disperso, porque não vai pegar nenhuma terra, porque eles vão integrar a tribo sacerdotal. Alguém pode dizer, Dom José, isso foi um castigo? Bem, se você inserir o que está no versículo 7, hei de dispersá-los, hei de espalhá-los, com o que Jacó diz nos versículos 5, 6 e no comecinho do versículo 7, de certa forma sim, porque eles não vão ter o que as outras tribos vão ter, ou seja,
uma terra limitada. Isso aqui é nosso, com limites bem claros. Simeão não vai ter, Levi não vai ter. E o curioso é que o mais velho, a tribo dele praticamente vai desaparecer. Mas vamos continuar. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Atenção que é a bênção talvez a mais extensa do capítulo. E por que Judá nos interessa? Porque Jesus é da tribo de Judá. Me permitam ler toda a bênção, tá certo? E depois a gente vai fatiar e fazer algumas pontuações versículo por versículo. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho, dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, aqui está a profecia propriamente dita, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu vinho. Avante. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como o leite. Judá, teus irmãos te louvarão. Eu disse ainda há pouco que a etimologia da palavra Judá é eu darei glória, ou então eu louvarei, ou se quisermos substantivar, louvor, é o sentido da palavra Judá. Então me parece que aqui nós temos um jogo de palavras, louvor, teus irmãos te louvarão, já que Judá significa louvor, ou eu darei glória. Louvarão em que sentido? Na verdade, os séculos seguintes vão indicar que vai ser a única tribo que vai subsistir. Todas as outras vão desaparecer. Todas. Um mistério que só no Novo Testamento a gente compreende. Primeiro, com a divisão de Israel em dois reinos, Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Sul, Judá e Benjamim. As outras tribos ficaram no norte. Ocorre que nenhum rei do norte era da tribo de Judá. O primeiro foi Jeroboão, que era um general de Salomão, cujo filho Roboão se indispôs com essas tribos, e Jeroboão, general que não era da tribo de Judá, não era da linhagem real, foi o primeiro rei. E todos os outros reis do Reino do Norte não eram da tribo de Judá. Em 721, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o Reino do Norte. Desaparece. Fica somente o Reino do Sul, Benjamim e Judá. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e deporta o povo para o cativeiro de Babilônia, os que vão da tribo de Judá. E os que voltam 70 anos depois são da tribo de Judá. Curiosamente, os profetas com o tempo desaparecem, mas fica essa linhagem que, curiosamente, ou misteriosamente, ou providencialmente, é a única que resta da história outrora pujante de uma nação alicerçada em 12 tribos. Então, mais para frente, todas elas vão desaparecer e voltam da Babilônia, às margens do rio de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Lembra do Salmo 136? Quem vai para Babilônia são os descendentes de Judá. E os que voltam, o resto de Israel, são da tribo de Judá. Muito bem. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Aqui, os estudiosos dizem que se trata, é uma alusão
aos grandes guerreiros que vieram da tribo de Judá. O primeiro rei de Israel, quem foi? Da tribo de Judá? Saul, que depois caiu em desgraça. Mas depois de Saul veio o grande, o batalhador, o guerreiro dos guerreiros. Nenhum guerreiro é tão elogiado no Antigo Testamento quanto ele, o rei Davi. Muito bem. E outros reis que fizeram o que agrada ao Senhor, da linhagem de Judá. Então, pela nuca os teus inimigos, uma alusão ao caráter bélico, extremamente, digamos assim, litigante da tribo de Judá. Foi com Davi e também com Salomão, que era o rei da paz. Poucas batalhas no tempo de Salomão, mas Salomão garantiu os limites que o seu pai consolidou. Ele aumentou os limites de Israel, de sorte que, por ocasião da morte de Davi, Israel era bem maior do que no tempo de Saul. Mas isso foi graças a lutas, a batalhas. Davi foi um guerreiro, desde quando ele lutou contra o gigante Golias até ao fim da sua vida. O seu filho, menos. Salomão vem de Shalom, Shalom é paz. Foi um reinado pacífico, mas ele só administrou aquilo que o seu pai conquistou na marra, que conquistou com guerra, com muita batalha. Davi era um guerreiro nato. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Obviamente que não é na vida de Judá, mas nos séculos vindouros, porque todo Israel se prostra diante de Davi, da tribo de Judá, se prostra diante de Salomão, um dos homens mais sábios, e obviamente que essa profecia aqui se refere, em última instância, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Todos se prostrarão. Então, é uma profecia que em última instância se refere a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos se dobram, até os pagãos, nos magos do Oriente, que vieram adorar nosso Senhor. Até os demônios no Evangelho. Filhote, versículo 9, filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho, dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Filhote de leão. A imagem do leão, que dependendo do contexto, tanto pode significar Jesus Cristo, como pode significar o demônio. Na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, buscando a quem devorar. Aqui é uma força usada para o mal, para destruir a obra de Deus. O demônio é o inimigo de Deus. Mas aqui é a força que agrada a Deus. Força concedida por Deus. Lembram dos 4 animais de Ezequiel capítulo 1 e de Apocalipse capítulo 4, que Santo Irineu, bispo de Lyon, viu uma analogia, uma simbologia, uma relação com os 4 evangelhos. Então, a figura do homem é São Mateus, a figura do leão é a figura de São Marcos, porque o evangelho começa no deserto, onde fica o leão. A figura do touro é São Lucas, porque o evangelho que começa com o sacrifício no templo, e a figura da águia é o evangelho segundo João. Por falar nisto, vale a pena ver Apocalipse capítulo 5, versículo 5. São João, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, chama Jesus de o leão da tribo de Judá. A impetuosidade do seu amor pelos homens, a sua coragem, o seu destemor, que não receou nem temeu a morte. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Então, é uma imagem que São João tira exatamente desse versículo.
quem o despertará? Alguns padres da igreja viram nesse despertará uma alusão bem longínqua à ressurreição de Jesus, cujo corpo sem vida foi colocado depois de sua morte no Calvário, no sepulcro, e despertou ao terceiro dia. Uma alusão bem remota, bem longínqua da ressurreição, já que São João vai chamar Jesus de o leão da tribo de Judá. Quem o despertará? Quem é essa figura que se identifica com esse filho de leão? Leão dessa tribo que aqui, pelo seu pai, é chamada de filhote de leão. Agora vem o versículo mais importante, obviamente: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Primeiro, não se apartará o cetro de Judá. É a linhagem real por excelência, não há outra. Todos os reis de Israel, da tribo do sul, que conservou a linhagem de Judá, eram desta tribo. Os reis das tribos do norte não eram da tribo de Judá, e vão desaparecer todos eles com suas tribos. Só vai perdurar, só vai subsistir a tribo de Judá. É lógico que aqui essa profecia ultrapassa o Antigo Testamento, porque quem lembra das palavras do arcanjo Gabriel à Virgem Maria a respeito do cetro, da forma como o menino que haveria de nascer dele governaria? Vamos a Lucas capítulo 1, porque a gente tem uma resposta. Nas palavras do anjo Gabriel, Lucas capítulo 1, versículos de 32 a 33. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Então a figura do rei é identificada, quer dizer, que tem duas realidades que só são concebidas: a figura do rei, o trono e o cetro. Alguém já deve ter visto, vocês já devem ter visto nas grandes solenidades na abadia de Westminster, a rainha Elizabeth, quando ela entra com um cetro pequenininho, de mais ou menos o quê? Uns 70, 80 centímetros. É uma indumentária, digamos assim, um objeto que a rainha utiliza em ocasiões soleníssimas. Muito bem, o cetro de Judá não se apartará. Ou seja, sempre, até que venha aquele a quem pertencem por direito e a quem devem obediência os povos, a quem pertence por direito. Quem é por direito, estritamente falando, que tem o direito de usar um cetro? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Qualquer outra criatura toma posse do cetro, usa o cetro por concessão divina. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meu Pai enviaria os anjos, etc, etc. E Jesus diz a quem diz para ele: você não sabe que eu tenho o poder de condená-lo e de livrá-lo? Nenhum poder te foi dado senão do alto. Ou seja, o cetro que você, Pilatos, ostenta, foi uma concessão divina, foi uma permissão divina. Nenhum poder aqui na terra é nosso em absoluto, é mera concessão de Deus, é mero favor de Deus. Por direito, estritamente falando, aliás, diante de Deus ninguém tem direito a nada, ninguém tem direito de nada, só Deus tem direito. Até que venha aquele a quem pertence por direito, esse cetro, que é Jesus, e a quem devem obediência os povos. Obediência, a obediência da fé, a obediência que leva todo o joelho a se dobrar diante do Senhor. Versículo 11: amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta. Curioso,
Quem lembra qual foi a profecia? Jesus não quis entrar em Jerusalém, no que nós chamamos, nós cristãos, de Domingo de Ramos, a pé. Ele quis entrar montado num jumento, filho de uma jumenta. Aqui, curiosamente, fala-se do amarra a videira o jumentinho, acepa o filho da jumenta. Os padres da igreja enxergam aqui uma alusão àquilo que aconteceria em Jerusalém, quando Jesus entraria solenemente para os últimos dias de sua vida. Aliás, quem pode dizer qual foi o brado da população de Jerusalém com ramos de oliveira? Hosana ao filho de Davi. Davi da tribo de Judá. Não existe acaso, não existe coincidência na Bíblia. Há uma verdadeira e profunda conexão entre os textos, entre os acontecimentos. Agora vamos, lava com o vinho suas vestes, o sangue das uvas o seu manto. Ele está aqui se referindo àquela parte de Israel que caberia a Judá, reino do sul, não tão pródiga, não tão fértil como o norte, Mar da Galileia, Monte Carmelo, Vale do Esdrelon, enfim, o Vale do Gelboé, aquela região toda que vai até a divisa com o Líbano, que é uma região hoje muito cultivada em todos os sentidos, agricultura, pecuária, etc. Mas o sul, não o deserto do Negueb, mas as proximidades, as montanhas de Ain Karim, aquela região também muito privilegiada e muito cultivada, videiras. Lava com vinho suas vestes, ou seja, você vai tomar posse de uma terra tão pródiga, tão favorável à plantação de vinho, que o vinho vai no seu produto, a uva, que a uva vai no seu subproduto mais importante, que é o vinho, abundar, lavar com as vestes. Sangue das uvas é uma outra forma de você falar do próprio vinho, porque o vinho extraído da uva, a não ser que seja o vinho branco, mas a cor dele é cor de sangue. Ou seja, você vai herdar uma terra muito favorável à plantação de uva. Versículo 12. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como o leite. Uma terra que seria pródiga, muito favorável à agricultura, mas também à pecuária, particularmente à criação de ovelhas. Lembrem-se que as tribos todas, quando esses meninos chegam para falar com o faraó, eles se identificam como pastores. Então, a criação de cabras, a criação de bodes, a criação de ovelhas, também vai possibilitar muito leite para eles. E a abundância de leite, quem come muita coisa branca, acaba ficando com os dentes que são brancos, mais esbranquiçados ainda. Os estudiosos, então, veem nessa profecia de Judá uma alusão à parte da terra prometida que caberia a eles, aos descendentes de Judá. Um dia, veja que está todo mundo aí no Egito, um dia, quando eles tomassem posse da terra, a terra que caberia para Judá seria pródiga para a agricultura e para a pecuária. Agricultura, notadamente vinho, pecuária, notadamente criação de ovelhas. Por isso, vinho e leite. Versículo 13. Vamos a Zabulon. Zabulon, ele me honrará. Versículo 13. Habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende por Sidom. Aqui todos nós já sabemos, nem é preciso, basta um pouco do conhecimento da geografia da Terra Santa e do Líbano, que não deixa de ser Terra Santa também, porque Jesus esteve lá, a viúva de Sarepta é perto da cidade de Sidom. Sidom e Tiro
são duas importantes cidades litorâneas do Líbano. Então vejam, Zabulon vai habitar à beira do mar, no litoral. Vislumbre então aquela região muito bonita, chamada Haifa, até Sidon, uns 200 quilômetros, um pouquinho mais para frente, já em território libanês. Então, aqui nós temos Zabulon, que vai habitar ali. Vai ser digamos assim, vamos chamar de marinheiro. Vamos chamar alguém que vai se adaptar à vida do litoral. O mar Mediterrâneo, evidentemente, né? Seu flanco se estende por Sidon. Então, de Haifa até o Líbano. Versículo 14, e lembrem-se que nós estamos aqui há 450 anos antes da tomada da terra. E o velho Jacó já dizendo exatamente onde cada tribo iria ficar. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável, curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Qual foi o problema desse garoto? Issacar significa tomado em penhor, ou outra etimologia, salário. Issacar é uma tribo que vai se deixar escravizar pelos cananeus. Uma tribo que não tinha grandes ideais, uma tribo que acomodada, uma tribo cujos guerreiros não eram lá muito treinados, se é que se podia chamar de guerreiros. Uma tribo da vida mansa, uma tribo que não queria nada com a vida. Essa tribo viria a possuir, reparem bem, o vale do Esdrelon e os montes de Gelboé. O vale do Esdrelon fica mais ou menos nas proximidades do Monte Carmelo. Quem subiu no Monte Carmelo, como nós subimos há uns 2 anos, você olha ao redor do monte, você vê Haifa lá embaixo, lá para o fundo, os confins do Líbano, mas bem distante você tem o Monte Tabor e tem o vale, muito cultivado, uma agricultura muito desenvolvida. Os judeus realmente capricham nesse sentido, né? São autossuficientes para muitas plantações, outras até eles exportam, só que eles acabaram se escravizando, eles acabaram se tornando uma tribo subjugada pelos cananeus. Versículo 16. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Vocês lembram qual foi o grande juiz no tempo dos juízes, que se casou com uma filisteia, que acabou descobrindo qual foi o segredo da sua força? Ele tinha uma cabeleira enorme, e Sansão era da tribo de Dan. Os estudiosos veem nesse versículo 16 uma alusão a um dos juízes mais importantes dessa época. Sansão julgou Israel durante 20 anos. O fim da vida dele foi trágico, como vocês sabem. Depois que Dalila contou para os seus compatriotas qual era o segredo de Sansão, eles cortaram o cabelo, levaram lá para a atual faixa de Gaza. Ele faz uma oração e pede força a Deus para destruir todo mundo. Ele morre e os filisteus também morrem. Mas, apesar disso, julgará seu povo como uma das tribos de Israel. O tempo dos juízes foram 13 juízes, 13. O mais famoso, sem dúvida alguma, Sansão. Mas tivemos outros juízes também, como Gedeão, tivemos também Débora, tivemos Aode,
tivemos Otoniel e tantos outros, mas é óbvio que o juiz mais famoso do livro dos juízes, da época dos juízes, foi Sansão, que era da tribo de Dan. Agora, a desgraça dessa tribo, desgraça tão grande, que os cristãos vão tirar o nome dele da relação das tribos no Apocalipse, que aliás a gente já viu quando estudou o Apocalipse. Mas muito bem, o que será isso? Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Uma alusão ao dano que a serpente causa. O capítulo 3 do livro do Gênesis diz que a serpente era o animal mais astuto dentre todos os animais que Deus criara, e símbolo do demônio, a prática da idolatria. A tribo de Dan vai ser a primeira a praticar aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Juízes 18, de 30 a 31. E erigiram em seguida o ídolo Jonatã, filho de Gersam, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Siló. Então está aqui o pecado da tribo de Dan. E como eu disse, no Novo Testamento, no capítulo 7 do Apocalipse, quando os cristãos dizem a relação dos eleitos, tantos mil de cada tribo, a tribo de Dan não aparece. Apocalipse capítulo 7, por causa da idolatria de Dan. Dan não vai ser citado no Novo Testamento. Reparem, Apocalipse 7, a partir do versículo 5, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, de Gade, 12 mil, de Asser, 12 mil, de Neftali, 12 mil, de Manassés, 12 mil, de Simeão, 12 mil, de Levi, 12 mil, de Isacar, 12 mil, de Zabulon, 12 mil, de José, 12 mil, de Benjamim, 12 mil. Dan não aparece. Foi riscado do mapa dos cristãos, por causa desse seu pecado abominável. Espero em vosso socorro, Senhor. Os estudiosos dizem que aqui é a intercalação entre a primeira metade do poema e a segunda metade do poema, porque agora o velho Jacó vai continuar abençoando os seus filhos. Versículo 19. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Gade é uma tribo que vai habitar a leste do Jordão. É um povo guerreiro, como a própria profecia está dizendo. Eles vão ficar numa parte muito privilegiada do ponto de vista do clima e também do terreno. É o Vale do Jordão. Só que o Vale do Jordão faz divisa com o que hoje é a Jordânia, de onde vinham povos estrangeiros que constantemente faziam guerra a Israel. Então era a primeira região que os invasores tinham que pisar. Isso acaba tornando a tribo de Gade uma tribo guerreira ao extremo. Primeiro livro das Crônicas 5, de 18 a 22. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito aguerridos, em número tal. Fizeram guerra aos agareus, em Getu, em Nafis, venceram. Os agareus, com todos os seus aliados, lhes foram entregues, etc, etc. Arrebataram rebanhos e assim por diante. Até o versículo 22, vocês têm uma prova de como acabou se tornando a tribo de Gade. Uma tribo guerreira, ou seja, vocês mexem com a gente, mas a gente também mexe com vocês. Vocês brigam conosco, mas nós brigamos com vocês. Ou seja, vocês nos assaltam, mas nós assaltaremos vocês. Vocês nos perseguem, mas nós perseguimos vocês. Nada fica, por isso mesmo, uma tribo guerreira. Versículo 20. Azer tem um pão saboroso que constitui
as delícias dos reis. Aser vai ficar com um território muito privilegiado, ao norte do Monte Carmelo. Portanto, entre o Monte Carmelo e a divisa com o Líbano, uma região muito privilegiada. Deuteronômio 33, 24. A bênção de Moisés, as tribos, portanto, 430 anos depois, a bênção de Moisés. Moisés já profetiza que eles vão ficar com uma parte da terra muito privilegiada. A expressão óleo que a gente vai ler significa abundância, significa fartura. Aser tem o pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Vamos ao versículo 24. Para Aser disse: bendito seja Aser entre todos os filhos, seja o favorito de seus irmãos e mergulhe os pés no óleo. Favorito não no sentido de Judá, não no sentido de primogênito, mas no sentido de que pegou, vamos usar uma expressão bem corriqueira, o filé mignon de toda a terra de Israel. Uma parte você tem ali o mar do lado esquerdo, o mar da Galileia, que é água doce, do lado direito, uma terra muito fértil e, portanto, propícia para a agricultura e para a pecuária. E para concluir, Aser, teus ferrolhos serão de ferro e bronze, e tua segurança durará toda a tua existência. Então vai ser uma terra, por que muito privilegiada? Muito guardada, muito protegida. Uma terra que, por ser cobiçada, muito cobiçada por todos esses privilégios, tinha que ser uma terra muito bem guardada. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.